Seguindo aqui no módulo 3, ó, vamos falar sobre o cupom, Comitê de Política Monetária. De cara, vou te falar que a função mais importante do cupom é definir a taxa Selic meta. Essa taxa aqui que vai definir para a economia o que vai acontecer com os juros praticados no Brasil e com a inflação. Os juros do seu empréstimo, por exemplo, beleza? Pontos importantes sobre o funcionamento do cupom. É composto atualmente pela diretoria colegiada do Banco Central, 7 diretores e um diretor-presidente. É quem define a taxa de juros Selic meta e a existência ou não do viés, ou seja, vai definir se vai subir ou se vai diminuir a Selic meta, subir ou descer a inflação, né? Lembrando que uma é baseada na outra. Reunião a cada 45 dias. A cada 45 dias ele se reúne lá no comitê e vê como está a inflação, como está a meta da inflação, para ver se vai subir ou se vai cair a Selic meta. Reunião em 2 dias, terça e quarta, sendo o primeiro dia reservado para apresentação de dados, discussões, e o segundo para votação e definição da taxa. Nesses 2 dias eles não podem falar com ninguém, com a imprensa, nada, para não divulgar informação privilegiada. Possui 8 reuniões ao ano, divulgado até o fim de outubro, podendo se reunir extraordinariamente, ou seja, são 8, se acontecer alguma coisa grave, pode ter mais. Caso a inflação, lembra lá, índice de inflação oficial IPCA, ultrapasse a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, lembra que quem define a meta da inflação é o Conselho Monetário, o presidente deve explicar os motivos de não cumprimento da meta em uma carta aberta ao ministro da Economia, ou seja, grave. Vamos lá, vamos entender aqui a Selic meta na prática. Vamos supor que a meta da inflação está entre o intervalo de 2,5% a 3,5%. Beleza? E a inflação atualmente está a 5%. Ou seja, bem acima da meta. O que o cupom vai ter que definir lá para reduzir a inflação? Lembra lá que inflação e taxa Selic nunca andam juntos? Vou botar aqui embaixo. Se um sobe, um exemplo aqui, se o juros sobe, o IPCA cai e o contrário é verdadeiro. Eles andam em sentidos opostos. Se a taxa de inflação está alta, acima da meta, vamos aumentar a taxa de juros. Ué, se eles não andam em sentidos opostos, mas você não entendeu direito. Ó. Meta da inflação acima, vamos aumentar a taxa de juros para diminuir o dinheiro na economia. Como assim? Reduzindo os empréstimos, tirando o dinheiro da economia, né, que as pessoas vão parar de gastar, política restritiva, e, consequentemente, vai reduzir a inflação, né? Ou seja, enquanto um sobe, o outro cai. Se a meta estivesse abaixo, ele iria reduzir os juros para as pessoas tomarem mais empréstimos, para botar dinheiro na economia e, consequentemente, com a demanda maior, aumentaria a inflação. Ou seja, meta da inflação acima, aumenta os juros para reduzir a inflação. Inflação abaixo, reduz os juros para subir a inflação. Um contrário do outro, beleza? Agora vamos aqui para o próximo slide. Taxa de juros Selic. Lembrando, a taxa de juros Selic, economicamente falando, é a representação do custo no dinheiro do tempo. Como assim, Luiz? Por que o empresário vai investir 20 milhões, por exemplo, para ganhar 10% ao ano na sua empresa, se tem um investimento que paga 16% ao ano? Ele vai só investir o dinheiro dele e vai ficar tranquilo, não vai ter trabalho nenhum. Então, em outras palavras, quanto maior for a taxa de juros do mercado, maior a taxa de juros do mercado, menor será o incentivo para investimento e produção. Se a taxa está cômoda para o empresário investir e ganhar dinheiro, ele não vai querer abrir uma empresa, não vai querer contratar funcionário, não vai ter um incentivo para emprego, para gerar emprego. Por isso que está te falando que se a taxa de juros do mercado for alta, vai ter pouco incentivo para a produção do mercado. Beleza. O Banco Central lança mão da taxa Selic. E ela vai fazer o quê? Ser utilizada pelo Copom como política monetária, como falamos no último slide, e balizar as demais taxas do mercado. Taxa Selic vai levar em conta para o mercado no geral. A taxa Selic ela pode ser dividida em dois tipos, né? A Selic meta, que já falamos, que é o Copom quem define, e a Selic over, que é o mercado que define. Vamos evoluir isso aqui.
Selic Meta. A Selic Meta é utilizada como política monetária para controlar a liquidez no mercado. Em outras palavras, a Selic Meta é utilizada para controlar a quantidade de dinheiro disponível em nossa economia e com isso controlar a inflação. Vamos relembrar lá. Botei aqui exemplo que eu vou botar aqui. Vamos supor que o intervalo esteja entre 2 a 3% da meta da taxa Selic, da meta da inflação, e ela está em 5%. Inflação. O que o Copom vai fazer com a Selic Meta? Ele vai subir a Selic Meta para diminuir o dinheiro na economia, para diminuir emprego, tudo mais, as pessoas tomarem menos empréstimos, consequentemente, com menos pessoas gastando dinheiro no mercado, vai reduzir a inflação. O contrário é verdadeiro. Se a inflação estivesse abaixo da meta, iríamos reduzir a taxa Selic para as pessoas tomarem mais empréstimo, botar mais dinheiro na economia e aumentar a inflação. Ou seja, isso aqui é muito importante. Anotem. Vou até rabiscar isso aqui para vocês anotarem. Quanto maior a taxa Selic, menor tenderá a ser o consumo e, consequentemente, menor a inflação. Quanto menor for a taxa Selic, maior tenderá a ser o consumo e, consequentemente, maior será a inflação. Vou botar aqui de novo. Juros e inflação, sentidos opostos. Enquanto um sobe, o outro cai. IPCA e Selic andam em sentidos contrários. Gravem isso que vocês matarão rápido esse tipo de pergunta na prova. Acho que ficou bem claro aqui, ó. Já frisei várias vezes aqui a mesma coisa, beleza? Agora vamos para a Selic Over. Selic Over, lembra? Taxa do mercado. Selic Meta do Copom e Selic Over do mercado. Ela é utilizada pelo mercado financeiro como taxa principal de juros. Ou seja, taxa dos investimentos é a Selic Over. A taxa, apresentada na forma de percentual ao ano, é a taxa média das operações de financiamento de um dia, compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais, realizados no sistema Selic, lembrando que tem a taxa Selic e tem o sistema Selic, onde são transacionados os títulos públicos, né? Ponderadas pelo volume das operações. Ou seja, operações de um dia, lastreadas em títulos públicos, realizados no sistema Selic, sistema de liquidação e custódia, ponderado pelo volume das operações, ou seja, Selic Meta não pode ser confundido com a taxa de juros do mercado. A taxa de juros do mercado é a Selic Over. A Selic Meta pode ser representada pela taxa máxima que o governo estaria disposto a pagar. Vamos lá, relembrando aqui. Over, o mercado que define operações lastreadas em um dia. Lembra over de overnight, operações de um dia. E Selic Meta, lembra, do Copom, que define como instrumento de política monetária. Copom define a taxa Selic Meta para ver o que vai fazer com a economia do Brasil. Vai subir juros, vai reduzir juros, subir inflação, descer inflação. Selic Meta é a taxa que ele define para controle de liquidez na economia, né, política monetária. Selic Over, o mercado que define, é a principal taxa de juros usada para investimentos. Ela que é baseada lá nos investimentos, beleza? Gravem bem isso. Muito importante esse módulo lá para explicar para o seu cliente, futuro cliente, para a sua prova, beleza? Tamo junto.